Olá, eu sou a Rusty e vamos continuar hoje com a nossa série sobre pronúncia. No último vídeo, nós discutimos a pronúncia da letra E com acento circunflexo e nós vimos que ela sofre pouca variação. Nesse vídeo, nós vamos discutir como o R muda dentro de uma palavra. Bem, o R muda em vários sentidos. Primeiro, porque nós temos R's diferentes para diferentes sotaques. Então, esse é uma das causas de confusão da pronúncia do R. A segunda é que o R também muda dependendo da posição dele na palavra e se ele está entre vogais, consoantes. Todas essas questões vão alterar a pronúncia do R. Eu acho legal, às vezes, a gente aprender da forma que a gente aprendeu na escola. Então, antes de começar a explicar os casos em que o R é pronunciado de uma forma ou de outra, eu acho interessante a gente aprender a soletrar os dois tipos de R que nós temos, sem considerar sotaques. Então, o primeiro R, ele tem um som parecido com o do H em inglês. Então, começando com o som fechado de E e O, a sílabas são Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Se usarmos a pronúncia aberta, nós temos Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Então, é bem semelhante ao H do inglês de house, por exemplo. Mas também nós podemos alternar a ordem, começar pela vogal e terminar com o R, que acontece muito no fim das palavras. Principalmente os verbos. Os verbos no infinitivos terminam em ar, er ou ir. Então, nós já somos acostumados a ouvir esse som. Então, começando de novo com o som fechado. Ar, er, ir, or, ur. E agora com o som aberto. Ar, er, ir, or, ur. Então, nós temos esse som. Muitas vezes, quando estamos pronunciando a palavra, esse som sai muito suave. Então, é até comum ver algumas pessoas cortando o A. Por exemplo, no lugar de falar, falar, dizem falar. Porque o R é muito suave, não é correto, mas acontece muito. Até na escrita, na internet, tem gente que escreve assim. Mas como é que você produz esse R do final da palavra? Ele é um R que vem bem da garganta, aqui do fundo da garganta, e é praticamente um sopro. Ar, falar. Então é assim que você consegue fazer o R, bem no finalzinho da garganta, e você consegue sentir o ar saindo, falar. Nós também temos o outro tipo de R. Esse outro R tem um som mais forte, mas também não é tão forte como o R do espanhol. Então, começando com as vogais fechadas, nós temos Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Fazendo com as vogais abertas, Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Esse som, o R, ele é produzido com a ponta da língua atrás dessa parte superior da boca. Ra, ra. Agora vamos aos casos. O primeiro uso é quando o R está no começo da palavra. Nesse caso, a gente usa aquele primeiro tipo de R, o R que parece o H do inglês, nas palavras roda, rima e raio. Roda, rima, raio. Quando você encontra dois R's na mesma palavra, dois R's juntos, nós também temos o mesmo som. Por exemplo, irrelevante, arrumar, bizarro e corrigir. Então, em todos eles você tem aquele primeiro som do R. R duplo é igual aquele primeiro som, que é um som com mais ar enquanto você fala. Quando o R está no meio da palavra, quando vem primeiro uma vogal, depois o R e depois uma consoante,
nós também temos ainda aquele primeiro som. Por exemplo, perto, perda e perder. Perto, perda, perder. Viu que na palavra perder, a segunda vez eu pronunciei quase como perder, porque o R é muito suave, perder. E nós vemos aqui que é aquele R de novo, cheio de A, um R mais aspirado, perder. Esse R no fim das palavras geralmente é bem sutil. E às vezes ele muda um pouco se a palavra seguinte começar com uma vogal. Por exemplo, perder o controle. Nesse caso, perder junta com o quase, e eu falei perder o controle. Então esse R já ficou parecido com o segundo R. Mas também podemos dizer perder o controle. Só falamos mais lento, porque o R precisa de uma pausa. Perder o controle. Então, em que situação usamos aquele segundo R? Nós vimos que em perder o controle, nós temos uma vogal antes, depois um R, e já na outra palavra, outra vogal. Perder o controle. Então, quando o R está entre duas vogais, geralmente ele tem esse som mais rolado. Ra, re, ri, ro, ru. Como exemplo, temos as palavras puro, puro e coração, coração. Esse mesmo som também acontece quando o R está entre uma consoante e depois uma vogal. Por exemplo, as palavras brinco, brinco, crocodilo, crocodilo, drible, drible, fruta, fruta, grude, grude, prateleira, prateleira, trabalho, trabalho e palavra, palavra. Esses sons são combinações de consoantes com a segunda forma de pronunciar o R. Sobre a variação dos sotaques, você pode encontrar o primeiro R sendo pronunciado como segundo ou até mesmo outras variações. Por exemplo, a palavra perto. Tem perto, há quem fale perto, como segundo R, também perto, que é um R mais parecido com o do inglês, perto. Enfim, existem algumas variações e vocês podem conferir algumas delas no site chamado Forvo, por exemplo, mas se vocês aprenderem da forma que está listado aqui, as pessoas vão te entender completamente. Você só pode ouvir às vezes diferente, porque existem essas variações regionais com cada sotaque. Eu vou deixar para vocês um link que me mostraram no vídeo passado. Ele é um vídeo de vários fonemas dos sons do português brasileiro e são palavras, repetições de palavras que contêm o mesmo fonema. É muito legal para você praticar e eu indico que você use ele. E sempre que estiver praticando pronúncia, tente se gravar, ouvir e tentar melhorar a sua pronúncia. Se o seu objetivo é ter uma pronúncia melhor em português ou em qualquer língua. Muito obrigada por assistir e eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.